Irmãos, vamos dar início ao nosso estudo essa noite, irmãos. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor essa noite, amém. Vamos pôr de pé, irmãos, vamos estar orando ao Senhor e agradecer a Ele, por mais essa noite abençoada. Senhor Deus, Pai amado e querido, Pai todo-poderoso, nessa noite estamos aqui reunidos mais uma vez como igreja para adorar o Seu nome através do estudo da Tua Palavra, Senhor. Este estudo tão importante para as nossas vidas, Pai, nós colocamos diante de Ti e pedimos a Tua ajuda nessa noite, porque sem Ti nós não podemos fazer nada, Senhor. Nos ensine, meu Pai, a tratar desse tema de uma forma sábia, nos dê a sabedoria que vem do alto, que o Teu Espírito Santo venha nos ajudando nessa noite, repreendendo todo o impedimento, Senhor, repreendendo toda barreira, todo bloqueio, tudo aquilo que muitas vezes pode surgir na nossa mente, meu Pai, para atrapalhar o entendimento da Tua Palavra. Nós rejeitamos, nós repreendemos nessa noite e Te pedimos que o Senhor nos dê a revelação da Tua Palavra. Os irmãos que já se encontram presentes, que o Senhor venha estar abençoando cada vez mais. Os irmãos que vão acompanhar pela live também, venham abençoando em nome de Jesus. E os irmãos que estão a caminho da igreja também, que o Senhor possa trazer em paz, que o Senhor possa trazer em segurança, livrar de todo mal e receba para Ti nessa noite toda honra, toda glória e toda exaltação em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos já podem se sentar nessa noite para a glória e para a honra do Senhor. Vamos dar início a mais uma lição, E nós estamos estudando o terceiro trimestre de 2022. O tema é os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a vinda de Jesus Cristo. E nós vamos para a lição número 3, irmãos. Lição número 3. Vou pedir para o Pedro aumentar só mais um pouquinho, Pedro, o microfone. Só mais um pouquinho mesmo. Lição número 3, meus irmãos, já estamos aí na terceira lição, E hoje o tema é a sutileza da imoralidade sexual. Novamente lembrando, a palavra sutileza ia aparecendo novamente nas nossas lições, irmãos. Como eu falei, vai nos acompanhar essa palavra durante todo o trimestre. Já explicamos o que significa sutileza, na primeira aula. Então os irmãos podem estar aí em nome de Jesus, conferindo, quando perder alguma lição, pode conferir ali também nas lives no YouTube. A sutileza da imoralidade sexual, irmãos. Esse tema, vamos tratar aqui com todo cuidado, porque aqui na aula nós não podemos ainda, não temos condições de dividir as faixas etárias ainda, por enquanto. Espero um dia a gente poder fazer isso, ter aula ali das crianças, dos jovens, dos adultos, Mas por enquanto nós vamos tratar aqui com todo cuidado e cremos que não vai ter problema nenhum nessa noite. Texto áureo da lição. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Está em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. A verdade prática da lição é: as Escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento constituído por Deus. Daqui a pouco vamos explorar um pouquinho mais, essa questão. Então nós já vamos para a leitura bíblica em classe. Já está pronto aí, Pedro? Leitura bíblica em classe. O Pedro vai estar colocando, irmãos, a leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15 ao 20, e também em Romanos, capítulo 1, versículo 26 ao 28, o Pedro vai colocar, e os irmãos acompanhem aí nas revistas, em nome de Jesus. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque se fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito,
os quais pertencem a Deus. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Amém. Vou fazer aqui a apresentação da lição, irmãos, e os objetivos da lição são explicar a revolução sexual na sociedade atual, pontuar a pecaminosidade do relacionamento pré-conjugal, extraconjugal e homossexual, apresentar o padrão bíblico para o relacionamento sexual sadio. Então hoje nós vamos falar aqui, irmãos, das distorções, né, da sexualidade, do sexo, né? Porque sabemos que foi Deus que criou o sexo, mas como o mundo está cada vez aí mais afundado no pecado, aí surgiram distorções, então nós vamos aprender, né, a maneira correta que Deus criou. Introdução dessa lição, os irmãos podem acompanhar aí comigo, diz assim, ó: nesta lição abordaremos questões relacionadas à sexualidade. Destacaremos que a revolução sexual provocou grandes mudanças na forma como a sexualidade era vista e praticada no Ocidente. Práticas antes vistas como pecaminosas e até mesmo criminosas passaram a ser tratadas com naturalidade e normalidade. Por exemplo, o sexo antes do casamento e entre pessoas solteiras, que era visto como fornicação, passou a ser uma prática cada vez mais aceita e tolerada. Da mesma forma, o adultério, que já foi tratado como crime, também passou a ser visto com naturalidade, bem como a normalização da homossexualidade. Então veja, né, irmãos, o adultério já foi tratado até mesmo como crime. Então hoje em dia estão se tratando como uma coisa normal, né? Então se a gente fazer uma pergunta assim, irmãos, a humanidade está melhorando ou está piorando os valores morais? A humanidade está piorando cada vez mais, né, irmãos? O homem, irmãos, quando caminha com seus próprios passos, no seu próprio entendimento, só tende a piorar. Nós só podemos, né, ser novas criaturas realmente com o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós, né? Então, este mundo está descambando cada vez mais para o abismo, né? Por isso nós temos que orar, vigiar, pregar e ensinar. Este assunto, irmãos, que envolve a sexualidade, esse tema, ele muitas vezes ele sofre alguma resistência, né, da igreja. Às vezes a igreja não quer tocar no assunto, às vezes se torna um tabu na igreja, né? Tem alguma resistência na igreja. Às vezes a igreja, os pastores, as lideranças acham que não tem que tocar nesse tema. Mas, irmãos, é justamente o contrário. O lugar mais correto para se tratar desse tema é na igreja. Porque na igreja nós vamos seguir o modelo perfeito, que é o modelo de Cristo. Daqui a pouquinho vamos falar disso, né? Então na igreja nós vamos aprender da maneira correta. No mundo nós vamos aprender de uma maneira distorcida. Até mesmo nas escolas, creio que muitos irmãos aqui já acompanharam, né? Há alguns anos atrás, hoje em dia tem diminuído. Mas há alguns anos atrás estavam querendo implantar nas escolas, né, uma educação sexual nas crianças de maneira precoce e muitas vezes de uma maneira distorcida. Tem a idade certa para começar a aprender e também a maneira certa de começar a aprender, né? Acho que os irmãos se lembram de umas cartilhas que eles queriam distribuir nos colégios, né? Que eram coisas ali que não convinham às crianças ali e distorcia tudo, irmãos, eram ensinos errados. Então isso é o quê? É o espírito do anticristo que quer implantar isso na mente das nossas crianças. Muitas vezes as nossas crianças começam a ser assexualizadas, né, de uma maneira precoce, de uma maneira muito cedo, até mesmo nas músicas que nós ouvimos hoje em dia, né? Os irmãos acompanham aí alguns funks, né? Os irmãos acompanham aí aquelas dancinhas que muitas vezes a criança pensa que não tem nada, que é uma coisa inocente, irmãos, mas já começa a insinuar o quê? Sexualidade, né? Então, até mesmo hoje em dia, a gente tem acompanhado até mesmo artistas que se dizem evangélicos, irmãos. Esses dias saiu um vídeo aí, não sei se os irmãos estão acompanhando.
Até mesmo artistas que se dizem evangélicos, irmãos, já estão até cantando esses funks aí também, se dizem cristãos, se dizem evangélicos. E é aquilo que nós sempre lembramos aqui na sala de aula. São esses artistas que muitas vezes querem influenciar nossas crianças e nossos jovens. Então, o lugar correto de aprender essas coisas é sim na igreja e também, né, no nosso lar, onde os pais vão ensinar da maneira correta. É como eu estou fazendo aqui, com todo cuidado, pedindo sabedoria para Deus, mas procurar ensinar sim, porque se a gente não ensinar, o mundo vai ensinar, o diabo vai ensinar, né? A pecaminosidade deste mundo aí vai ensinar. Então aqui nós vamos tratar com todo cuidado também essas distorções que existiram, que começaram a existir por causa do pecado, né? Então hoje em dia estão se normalizando práticas pecaminosas, estão considerando como normais. E como a palavra que diz, irmãos, a sutileza é de uma forma sutil. Coisas que muitas vezes, isso aí, mano, mas isso aí não tem problema nenhum, não. Isso aí é bobagem, né? Isso aí é besteira. Não, irmãos, não é besteira. É de uma forma sutil que o inimigo começa a agir na mente, né, das pessoas. Aí quando vê, o estrago já está feito. Então temos que ter todo o cuidado do mundo em relação a este tema também. Vamos lá para o tópico 1. Tópico 1 vai falar da revolução sexual. Subtópico 1. Um novo paradigma para a sexualidade. O paradigma judaico-cristão moldou a cultura ocidental durante séculos. Dentro deste modelo cultural, os valores morais prevalecentes eram aqueles extraídos da Bíblia ou inferidos a partir dela. Nesse aspecto, a sexualidade humana era vista como algo sagrado e que, portanto, deveria ser exercida dentro dos parâmetros estabelecidos por esse modelo. Dessa forma, as relações deveriam ser heterossexuais e monogâmicas, não sendo consideradas normais ou aceitas nenhuma outra forma de expressão sexual. Havia, portanto, uma visão conservadora sobre a forma como a sexualidade deveria se expressar. Então, irmãos, antigamente as pessoas, não somente os crentes, isso é importante dizer, não somente os crentes, não somente os cristãos. Antigamente as pessoas, né, levavam mais a sério essa questão da moral, né, da moralidade. Então, elas seguiam o quê? O modelo judaico-cristão. Porque o modelo judaico começou tudo ali com os judeus, como o nosso evangelista Roberto pregou aqui domingo, né, com Abraão. Então começou tudo ali com os judeus, aí se instituiu ali um modelo judaico-cristão. Os judeus influenciaram muito, né, a vida de todo mundo. Influenciaram todo mundo. Porque quando Deus escolheu aquela nação, ele falou, vou escolher essa nação como sacerdotes, ou seja, influenciadores. Então o modelo judeu influenciou muito o mundo. E qual era o modelo judeu, irmãos? O modelo judeu era isso, é levar a moralidade, né, a sério. Então, irmãos, eles levavam essa questão da ética, da moral, muito a sério, inclusive também na sexualidade também. Então tivemos algumas distorções que nós já vemos até na Bíblia mesmo, né? Questão de um rei casar com um monte de mulheres. Mas, irmãos, isso aí nós vamos aprender que foi até tolerado por Deus, mas nunca foi a vontade de Deus. Nunca foi vontade de Deus. Foi tolerado por um certo tempo, né? Porque Deus ele ainda está trabalhando na humanidade. Se os irmãos observarem, até hoje ainda Deus está trabalhando na humanidade, né? Então tem certas coisas que Deus está tolerando momentaneamente, mas ele está trabalhando no coração do ser humano. Ninguém pode pensar assim, o rei Davi tinha várias mulheres, Salomão tinha 1000 mulheres, então Deus era vontade de Deus. Nunca foi vontade de Deus. E o mesmo Deus que mostrou esses casos de um só rei, uma só pessoa tendo várias mulheres, ou uma mulher, vários homens, né? O mesmo Deus que mostra isso, mostrou também as consequências ruins, as consequências negativas que isso também poderia acarretar e acarretava, né? Então Deus mostrava também as consequências ruins. Então, meus irmãos, eu destaquei aqui, os valores morais prevalecentes eram aqueles extraídos da Bíblia. Então, meus irmãos, ninguém entende mais da coisa criada do que aquele que a criou. Deu para entender? Ninguém entende mais da coisa criada do que aquele que a criou. Nosso irmão André é serralheiro, irmão André? Ou você só quebra um galho? Só quebra um galho? Você é serralheiro mesmo? Profissão assim? Não, né? Oi? Ar-condicionado. Sim, ar-condicionado. Mas dando um exemplo da serralheria, né? Aqueles que são serralheiros mesmo profissionais, até o irmão André. Se o irmão André criar algo ali na serralheria dele,
ele vai entender do que aquilo que ele criou. Talvez outras pessoas ali, né, não entendam, pensam como é que funciona isso, como é que isso vai funcionar, como é que vai ser. Se o irmão André fazer um desenho ali, eu não posso nem entender na hora, mas ele já sabe. Então ninguém entende mais da coisa criada do que aquele que a criou. Então, irmãos, quem criou o ser humano? Não foi Deus? Então quem entende mais do ser humano? É o nosso Deus, né? Tudo que a gente compra, hoje em dia, algumas coisas que a gente compra não vem nem com manual mais, né? Hoje em dia não vem mais, não. Hoje em dia você aprende tudo na internet, baixa o manual na internet. Mas antigamente, tudo que você comprava, vinha acompanhando ali o manual. Era o manual o quê? Manual do fabricante. Então, irmãos, a Bíblia é o manual do Criador. Deus nos criou e deixou o manual para a gente seguir. Para a gente funcionar bem, viver bem, irmãos, nós temos um manual que nós podemos seguir. Quando a gente tiver alguma dúvida, vamos procurar aqui no manual. Se você comprar um eletrodoméstico, não sei como é que funciona, você vai ler no manual. Então, pastor, eu não sei como é que eu devo agir nessa situação. Procure no manual do Criador, que o manual do Criador vai te dar uma direção, né, irmãos? Então, quem criou também o sexo? Foi Deus. Então ninguém entende mais da sexualidade do ser humano do que o próprio Deus que nos criou. Então o modelo perfeito é este, irmãos, é a Bíblia. Por que é importante lembrar isso, né? Porque hoje em dia muitos querem ensinar. Hoje em dia muitos querem ensinar, até líderes espirituais estão aí distorcendo as coisas também. Então nós temos que ter cuidado. Nosso maior manual, regra de fé e prática continua sendo a palavra do Senhor, irmãos. Então a palavra do Senhor é que nós temos que seguir. Então eu destaquei aqui também, logo lá embaixo. Dessa forma, as relações sexuais deveriam ser heterossexuais. O que é isso, né, irmãos? Homem e mulher. Mulher e homem. É o sexo diferente, né? Uma relação heterossexual é uma relação com sexo diferente, não com o mesmo sexo. E aqui diz também que a relação tinha que ser monogâmicas. O que é isso, né? Para um Adão, Deus criou uma Eva. Para uma Eva, Deus criou um Adão. Então, irmãos, é o homem ter a sua esposa, não as suas esposas. E a sua esposa ter o seu marido, não os seus maridos. Esse negócio de beija-flor, beija-flor não, é Dona Flor, né? Beija-flor, é. Lembrei da novela. Esse negócio de Dona Flor e seus dois maridos, não existia essa novela aí? Isso é coisa do mundo, né, irmãos? A Bíblia nunca ensinou isso, não. Então, irmãos, tinha que ser heterossexual, que era sexos diferentes, e monogâmicas. Essa tinha que ser a relação do ser humano, né? O casamento ideal é esse. Então aqui diz, não sendo consideradas normais ou aceitas nenhuma outra forma de expressão sexual. Havia, portanto, uma visão conservadora sobre a forma como a sexualidade deveria se expressar. Então vamos ver o que a Bíblia diz sobre essa questão, né? Gênesis capítulo 1, versículo 27. Pedro vai colocar aí. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Diz assim, E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Este é o modelo bíblico. Deus criou homem e criou mulher. Deus não criou um terceiro sexo, como se diz aí, né? Como está dizendo muito hoje aí. Deus criou homem e mulher os criou. E aqui em Gênesis 2, versículo 24, vai dizer o seguinte. Gênesis 2, 24. Diz assim, Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então está dizendo que o homem vai se apegar-se à sua mulher. Não está dizendo às suas mulheres, né? Está dizendo à sua mulher. Então é isso que a Bíblia ensina. Deus criou homem e mulher, sexos diferentes, né? Para se ajuntarem, formarem uma só carne, mas é a sua mulher, não as suas mulheres. Então a Bíblia sempre ensinou uma relação monogâmica e não poligâmica, né, irmãos? Porque antes existia a poligamia. Então, como eu disse, isso foi até tolerado por um certo tempo, mas nunca foi a vontade de Deus. Quando Jesus estava ensinando sobre adultério, o que Jesus falou? Eles perguntaram para Jesus, mestre, por que Moisés permitiu ali a carta de divórcio? Aí Jesus falou, por causa da dureza de coração de vocês. Não é porque era a vontade de Deus, não. É por causa da dureza de coração de vocês. Porque se não permitisse o divórcio, era perigoso até um matar um ao outro, né? Por causa da dureza de coração. Só que Jesus falou assim, no início não era assim.
Ou seja, não era assim no início. Então Jesus estava falando, essa nunca foi a vontade de Deus, existir divórcio. No plano original de Deus, não era assim. E o que é que Deus está fazendo também na vida da humanidade? Deus ele está querendo restaurar o plano original. Está querendo novamente trazer a perfeição, a pureza ali para o homem. Tirar o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os irmãos já observaram que lá em Gênesis aparece o que, irmãos? Um casal, que é Adão e Eva, né? Aparece um local, que é o Jardim do Éden, um ambiente, que é o Jardim do Éden, e aparece também uma árvore, que é a árvore da vida, lá em Gênesis. Mas se você for lá para Apocalipse também, você vai ver também a representação de um casal, que é Jesus e a noiva, que é a igreja, um ambiente, que é a Nova Jerusalém, que é como se fosse o Jardim do Éden também, e novamente lá em Apocalipse vai surgir o quê? Uma árvore também. Não é verdade, irmãos? Um casal, um ambiente e uma árvore, em Gênesis. Em Apocalipse, um casal, um ambiente e uma árvore. O que significa isso? É Deus restaurando o plano original que ele tem desde o princípio com a humanidade, irmãos. Aí o homem vai voltar a ser puro, o homem vai voltar a ter uma comunhão plena com Deus, e o homem vai habitar no lugar também perfeito, né? Novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Glória a Deus. Pai do Senhor, glória a Deus. Os irmãos veem aí uma revista para a irmã, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Então vamos aqui continuar, né? Subtópico 2. Estamos no estudo bíblico, irmão? Estudo bíblico. A irmã já tinha vindo alguma vez? Já, né? Aí hoje nós estamos... Ah, foi domingo, né? Ah, tá, sim. Glória a Deus. Então nós estamos... Mostra aí para ela, Roberto, onde está. Subtópico 2, né? Subtópico 2, para todo mundo acompanhar direitinho. Subtópico 2, irmãos. A quebra de um tabu. Vou estar lendo e nós vamos aqui comentar. A partir dos anos de 1960, o Ocidente passa por grandes mudanças sociais. Os movimentos de contestação, principalmente da moral cristã, ganham cada vez mais visibilidade. Com a chegada da TV, a contracultura chega com muito mais força e de uma forma muito mais presente nos lares. Os historiadores observam, por exemplo, que a contracepção e nudez em público e outras formas alternativas de sexualidade, bem como a legalização do aborto, foram fenômenos que começaram a ganhar força nas sociedades ocidentais a partir dessa época. Dessa forma, a sexualidade, conforme definida pelo cristianismo, passou a ser considerada um tabu a ser quebrado. A partir dos anos 1980, cresce a indústria pornográfica e a relação sexual antes do casamento torna-se uma prática cada vez mais aceita. Sentindo a pressão social e cultural, muitos dentre os evangélicos passam a fazer concessões a essa nova moralidade. A relação sexual entre pessoas solteiras, o relacionamento extraconjugal e a homossexualidade passam a ser vistos com mais naturalidade. Então o que o ser humano vai fazendo? Vai abrindo concessões. O interessante é que fala aqui que essa revolução sexual, ela começou ali no ano de 1960. E aí com a chegada da TV, irmãos, isso aí foi se propagando cada vez mais. Agora os irmãos entendem, né? Porque antes os crentes até achavam que a TV era do diabo. Diziam até que a TV era do diabo, né? Porque essas práticas pecaminosas começou aí, irmãos, a se espalhar cada vez mais, né? As pessoas tinham acesso ali à TV e através... Hoje em dia é pior, né? Mas antes já tinha isso, através de alguns filmes, através de algumas novelas, ou através até mesmo de alguns ensinos que a TV mostrava ali, irmãos. Então essas coisas foram se tornando... Coisas que eram consideradas pecados e até mesmo crime, como era adultério, a sociedade já passou ali a encarar com mais naturalidade, e aí a humanidade foram abrindo concessões. Este é o perigo na vida de cada ser humano, irmãos, de cada cristão também. Abrir concessões. Uma pequena concessão aqui, outra pequena concessão ali, e a Bíblia fala o quê? Que um abismo chama o outro abismo, né? Esse dia eu dei um testemunho falando sobre isso. Um abismo chama o outro abismo, irmãos. Só tende a piorar quando nós abrimos concessões. Então é fechar todas as brechas que nós devemos fechar, irmãos.
Aqui eu tenho uma observação na minha revista, só para os irmãos entenderem melhor, não tem nada dos irmãos, que fala um pouco, né, dessa revolução sexual. Diz assim, ó, o movimento de maio de 1968 foi um movimento de estudantes franceses em Paris que se levantaram contra a separação entre rapazes e moças no alojamento da Universidade de Paris. Esse fenômeno ficou conhecido pela seguinte frase: é proibido proibir. Olha só, é proibido proibir. Então o que eles faziam? No alojamento, né, lá na França, eles colocavam rapazes de um lado e moças de outro. E ali eles se revoltaram contra isso. Era algo ali que buscava ali trazer uma ordem, trazer ali uma moralidade, uma ética ali, mas eles se revoltaram, queria ficar tudo junto, irmãos. Então já queria ali, né, fazer coisas erradas, não é verdade? Então isso aí começou com essa revolução, e aqui fala que isso se espalhou para todo o Ocidente, irmãos. E nós vivemos no Ocidente, né? Nós não vivemos no Oriente. Então isso aí começou a se espalhar também. Essa é a chamada revolução sexual a qual nós estamos falando aqui, né? Tudo começou lá atrás. Então hoje em dia, irmãos, ainda sofremos, né, consequências, reflexos daquilo que começou lá atrás. E aqui foram abordadas algumas coisas, alguns temas que muitas vezes são temas polêmicos e temas difíceis também. Aqui foi abordado sobre a legalização do aborto. E eu queria só dar uma pincelada aqui e trazer uma reflexão para todos nós sobre essa questão do aborto. Olha só o que a Bíblia fala lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6. Pode colocar aí, Pedro. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6. Não sei se eu pedi para o Pedro. Se eu não pedir, coloca aí, Pedro, para nós. 1 Samuel, os irmãos podem estar anotando também, em nome de Jesus. Olha só o que diz aqui, irmãos. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Só esse versículo, tem vários que eu podia trazer, né? Só para dar uma pincelada. Mas só esse versículo aí, irmãos, já nos ensina um princípio. Quem é que dá a vida? Vamos mais forte? Quem é que dá a vida, irmãos? E quem é que tem o direito de tirar ela? Deus. É o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. É como eu falei, existem muitos casos que são complicadíssimos. Cada caso envolvendo a questão do aborto tem que ser acompanhado, né, com sabedoria, tem que ser acompanhado de perto e individualmente, porque nem todos os casos são iguais. Mas a regra geral, o princípio geral, irmãos, é que a Bíblia não é a favor do aborto, né? Agora, olha uma coisa interessante. O aborto, ele é muito defendido pelas feministas. Existe também um movimento que é o movimento das feministas, é o feminismo. Irmãos, e eu tenho aprendido, eu estudo sobre isso, e eu tenho aprendido que a mulher não precisa ser feminista. A mulher, ela precisa ser feminina, não feminista. Porque muitas, nem todas, mas muitas feministas, muitas que até criaram este movimento, irmãos, são até pessoas, né, homossexuais também. Então não são pessoas que defendem a feminilidade da mulher, pelo contrário. Defende que a mulher tem que se equiparar com o homem. Sabe uma das coisas que as feministas defendem? As feministas defendem que essa questão da mulher cuidar da casa, cuidar dos filhos, ser uma dona de casa, né? Arrumar a sua casa, cuidar do marido. Elas dizem que isso aí é uma invenção machista. Que foi o homem que inventou isso aí para subjugar a mulher, para ser superior à mulher. Mas, irmãos, nós sabemos que não é assim, né? Deus, ele criou o homem e a mulher e com papéis diferentes. Deus, ele criou o homem com estrutura física até mesmo mais forte, porque o homem, né, exerce uma função diferente da mulher. É claro que hoje em dia não estamos falando aqui de profissões, porque existem profissões que as mulheres podem exercer também, igual ou muitas vezes até melhor do que o homem. Não estamos falando das profissões, nós estamos falando da estrutura física e dos papéis de cada um. Quando Deus criou o homem para proteger a mulher. Então Deus tirou a mulher da costela do homem para a mulher estar sempre do lado. Nem na frente e nem atrás, mas para andar lado a lado. Mas até a estrutura física do homem, irmãos, é uma estrutura física mais forte, né? Então tem coisas que vão ser papel do homem e tem coisas que vão ser papéis da mulher. A mulher tem mais jeito de cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do esposo. Cada um com papéis diferentes. Só que as feministas, irmãos, elas dizem que é machismo a mulher exercer o papel de mulher.
Então, irmãos, muitas vezes o movimento feminista coloca a mulher contra o homem. E Deus nunca criou, irmãos, o homem para ser contra a mulher e nem a mulher contra o homem. Deus, ele falou assim, ó, Deus, quando criou todas as coisas, viu Deus que era bom. Mas teve uma coisa que Deus criou, que Deus viu que não era bom. Não era bom que o homem estivesse só. Então o homem criou uma mulher para ser ajudadora, né? Ser auxiliadora. Ele falou, vou criar uma mulher que seja idônea. E idônea significa o quê? Aquela que serve perfeitamente para um propósito. É isso que significa idônea. Aquela que serve perfeitamente para o propósito. Então, cada um com seus papéis diferentes, mas o movimento feminista está querendo colocar um contra o outro. E uma das coisas que o movimento feminista defende é a legalização do aborto. Não sei se os irmãos sabiam, mas as feministas defendem a legalização do aborto. Sabe por quê? Elas têm uma maneira de dizer o seguinte, elas dizem, meu corpo, minhas regras. Só que isso é uma contradição, irmãos. Porque a partir do momento que um feto ali é gerado, né, já não é mais o corpo dela. Não é um apêndice do corpo dela. Não é como se fosse o cabelo dela que ela pode cortar a qualquer hora. Não é como se fosse a unha que ela pode cortar a qualquer hora, né? Ali, na verdade, é outra vida, já é outro corpo. Então não é mais o corpo dela, já é outro corpo. Ela fala, meu corpo, minhas regras. E nós vamos aprender daqui a pouco que até o nosso corpo não é nosso. Nós vamos aprender isso aí também, que é uma contradição, né? Então, essa questão do aborto, irmãos, muitas vezes elas defendem dizendo o seguinte, é porque nós estamos defendendo o direito das mulheres. Este é o argumento que elas usam. Nós estamos defendendo o direito das mulheres. Se quiser abortar, elas abortam. Agora, irmãos, isso é uma contradição, sabe por quê? Porque, segundo estudos, a metade dos fetos abortados é do sexo feminino. A metade dos fetos abortados é do sexo feminino. Então, se elas dizem que estão defendendo o direito das mulheres, quem está defendendo o direito dessa futura mulher que iria nascer, que é o feto abortado? Não é verdade? Um feto abortado do sexo feminino é uma futura mulher. Então, quem defende o direito dessas mulheres, então? Elas dizem que estão defendendo o direito das mulheres. Mas como elas defendem o direito das mulheres matando as outras mulheres que são feto? Não é porque é só um feto que não é, né? Uma vida, não é um ser humano. É um ser humano. Então, não é uma questão de se pensar, irmãos? Não é uma contradição? E por que é uma contradição? Porque contraria a palavra de Deus. Então não adianta vir a sabedoria do mundo, filosofia do mundo, essas ideologias do mundo, não adianta, irmãos, porque nunca vai subjugar a palavra de Deus. A palavra de Deus é a sabedoria completa. Então pode debater, e pode observar, irmãos, essas pessoas que debatem com cristão, com pastor, com líder espiritual que já tem o estudo, tem a sabedoria, irmãos, não conseguem argumentar, porque não tem como. Aquilo que o pastor ensina não vem dele, vem de Deus. Então quem é que vai debater com Deus, irmãos? Quem é que vai contender com Deus? Pode falar que essas coisas é normais, que essas coisas não é pecado, pode falar. Mas o que vale é o que a Bíblia ensina, porque aqui está a verdadeira sabedoria, irmãos. Então vejam a contradição, né? A questão do aborto, que só dá essa pincelada aí. Aí aqui também falou, eu destaquei aqui também, sobre o problema da pornografia. E aqui, irmãos, nós vamos aprender que a terceira maior causa dos divórcios são os vícios. E a pornografia é um vício também, né? Então, essa questão, esse problema da pornografia também, irmãos, é uma das principais causas da separação dos casais também. Porque muitas vezes é um vício, e um vício que muitas vezes não é vencido e muitas vezes não é superado. Então, por isso que eu digo a importância de se tratar na igreja. Às vezes não vamos tratar no estudo bíblico, mas é importante, né, irmãos, tratarmos esses assuntos, quando a pessoa sentir de tratar particularmente com o pastor ou com o irmão de confiança, isso é muito importante, irmãos, para vencer. A Bíblia tem um texto que fala assim, ó, confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Então confessar não é só você chegar e falar, eu errei. Não, é você falar, eu tenho um problema, eu tenho que vencer algo. Estamos falando de um vício específico, mas serve para qualquer coisa. Tenho um problema, não consigo vencer isso, estou lutando, tenho um problema. Irmãos, muitas vezes nós seres humanos não vamos conseguir vencer sozinhos. Então é importante ter alguém de confiança para nos ajudar. Os irmãos já ouviram falar dos alcoólatras anônimos? Alcoólatras anônimos são várias pessoas com o mesmo problema. Para quê? Para se ajudar. O problema do ser humano muitas vezes não querer vencer algo é porque muitas vezes tenta vencer sozinho. Ah, pastor William, mas eu só dependo de Deus, eu só preciso de Deus. Não. Gente precisa de Deus e gente precisa de gente também.
É por isso que Deus coloca pessoas do nosso lado para nos ajudar. Estamos falando de um pecado específico, mas serve para qualquer outro tipo de fraqueza que a gente tenha. A gente pode procurar uma pessoa de confiança para nos ajudar. Então isso é um problema muito sério e, segundo pesquisas, irmãos, é um problema que atinge uma grande parte dos cristãos. É uma parte muito grande dos cristãos. E não somente homens, mas mulheres também esse problema atinge. Por que não é muito divulgado, não é muito falado? Porque é um problema assim constrangedor, né? Mas segundo pesquisas, irmãos, atinge uma grande parte de cristãos e muitos cristãos casados. Não é só solteiro, não. São pesquisas, são estudos que são feitos. Então é um problema muito sério. Então essa questão de falar, não pode falar na igreja, não é bom falar. Não, é na igreja realmente que nós temos que tratar, né, e aprender sobre essas coisas. Porque isso destrói relacionamentos e destrói famílias também. Outra coisa que eu destaquei aqui no finalzinho, para a gente encerrar esse tópico, é a relação sexual entre pessoas solteiras, o relacionamento extraconjugal e a homossexualidade. Então nós vamos tratar, irmãos, basicamente desses 3 temas: relação sexual entre pessoas solteiras, que a Bíblia chama de fornicação, relacionamento extraconjugal, que é o adultério, e a homossexualidade. Agora, irmãos, a Bíblia não aponta apenas, né, esse estudo aqui, não aponta apenas os problemas, mas aponta a solução também. Lá em Mateus, capítulo 5, versículo 29, diz o seguinte: se teu olho te faz pecar, o que você tem que fazer com ele? Colocar um colírio? Se teu olho te faz pecar, o que tem que fazer, irmãos? Colocar um óculos? A Bíblia manda o quê? Arrancar, né? A Bíblia manda, arranca e joga fora. E se a sua mão te faz pecar, o que tem que fazer? Arranca ela e joga fora, né? É melhor você ir para os céus com um olho só do que com os 2 ir para o inferno. A Bíblia diz também que é melhor você chegar nos céus maneta, né? Só com uma mão, do que ir para o inferno com as 2 mãos. Agora, irmãos, é claro que a Bíblia não está falando literalmente, né? A Bíblia está falando de uma maneira figurada. Porque se todas as vezes que a gente pecasse com os nossos olhos, a gente arrancasse os nossos olhos, na igreja só ia ter gente cega. Não é verdade, irmãos? Se toda vez que a gente arrancasse uma mão, quando a gente pecasse, irmãos, como é que a gente ia segurar as coisas? Não é verdade? Então a Bíblia está falando de uma forma figurada. Ou seja, se é o celular que te faz pecar, irmãos, vigia. Se é aquele computador que está no seu quarto ali com a porta trancada, lança esse computador fora, né? Tira do quarto, bota no lugar onde tem pessoas. Então é isso, irmãos, é você... Porque aqui falou, ó, fugir da prostituição. Então o que acontece? Lá em Tiago 4, versículo 7, vai dizer, ó, resistir ao diabo e o diabo fugirá de vós. Então tem situações que é o diabo que foge. Mas tem situações que é o crente que tem que fugir. Fugir da prostituição. Então não adianta bater de frente, né? Não adianta achar que é o fortão que vai conseguir vencer tudo. Pai do Senhor, irmãos, Pai do Senhor. Então não adianta, né, irmãos, achar que é o fortão que vai conseguir vencer tudo. Tem situações que tem que fugir. É o exemplo de José do Egito. José do Egito, a mulher ali de Potifar, chegou ali a seduzir ele. Segurou ali na capa dele, o que ele fez? Pernas para quem te quer. Fugiu. Porque muitas vezes, irmão, se você for bater de frente ali com o pecado, não podemos nem flertar com o pecado. Tem situações que realmente é fugir, é evitar. Sabe uma das coisas que é muito perigosa, irmãos, na vida do cristão? A ociosidade. Nós temos que ocupar a nossa mente. Por isso que eu digo, irmãos, no dia dos cultos, estejam nos cultos. No dia da obra, esteja na obra. Às vezes o cristão fica dentro de casa, sozinho, com a mente vazia ali, irmãos, vai ser tentado. Hoje em dia, tecnologias, essas coisas tudo, né? Então, a ociosidade. Não teve o exemplo de Davi? Davi era para estar na guerra. E aonde ele estava? No palácio. Quando ele estava no palácio, ele já foi tentado nos olhos. Viu ali uma mulher tomando banho, uma mulher sensual. Aí o que ele fez, irmãos? Acabou cometendo pecado. Ociosidade. Então, nossa mente tem que estar ocupada sempre. Eu já dei esse exemplo, eu dou graças a Deus, irmãos, desde que eu comecei a ser pastor, comecei a fazer a obra de Deus, eu dei graças a Deus. Porque, irmãos, eu me ocupo tanto na obra de Deus, né? Eu fico tão ocupado com as coisas de Deus, no meu trabalho, com as coisas da minha família, irmãos, que eu não tenho tempo para deixar a minha mente vazia pensando besteira, não. Estou sempre ali estudando para o estudo bíblico, estou sempre ali estudando para uma pregação, estamos ali organizando o evangelismo, cuido da minha casa, arrumo minha casa, cuido da minha família, vou trabalhar, aí a mente fica ali ocupada. Agora vai você ficar à toa.
vai ficar à toa, irmãos, dentro de casa, sozinho principalmente. Vai ser tentado. Então a maneira da gente também vencer essas coisas é ocupando a nossa mente na presença do Senhor. Amém? Então vamos lá para o tópico 2. Tópico 2, irmãos. As principais distorções da sexualidade sadia. Então vamos lá para alguns temas, né? A prática da fornicação. Vamos aprender o que é fornicação. No contexto evangélico, o termo fornicação passou a ser entendido como a prática não aceita e reprovável do sexo antes do casamento realizada por pessoas solteiras. Contudo, o termo grego usado no Novo Testamento, porneia, que dá origem às palavras já cunhadas na língua portuguesa como pornô, pornografia, etc., possui um sentido muito mais amplo. Significa qualquer tipo de ato sexual considerado pecaminoso, incluindo adultério, prostituição, impureza e fornicação. Na verdade, porneia classifica as palavras prostituição e fornicação como sinônimas. Em 1 Coríntios 6,18, Paulo usa o termo com os sentidos de fornicação e prostituição, considerando como prática pecaminosa e extremamente maléfica para a vida cristã. Então, meus irmãos, essa palavra que a gente usa muito, fornicação, nós já aprendemos que é o sexo antes do casamento realizado por pessoas solteiras, né? Sexo antes do casamento, fornicação, que a gente chama de fornicação. Só que quando nós vamos lá para o grego, fornicação tem um sentido muito mais amplo. Aqui diz que é qualquer tipo de imoralidade sexual pode ser considerada também a fornicação, né? Irmãos, e nós temos que entender uma coisa. Se Deus, ele aconselha a não fazer algo, é porque Deus, ele é o pai da sabedoria, ele sabe de todas as coisas. Às vezes a pessoa pensa assim, Deus é um estraga-prazeres, tá aqui só para estragar os prazeres. Não é isso, irmãos. É porque Deus, ele sabe que a pessoa, para ter uma relação sadia, é muito melhor começar a ter essa relação depois do casamento. Já pensou, irmãos? Uma pessoa tem um relacionamento íntimo ali antes do casamento, aí não se casa com aquela pessoa, aí depois vai se casar com outra pessoa, aí vai ter um relacionamento íntimo ali, não é a mesma coisa? Aí vai ficar com aquilo na cabeça, né? Teve uma experiência antes, às vezes a experiência pode ter sido muito prazerosa, ou às vezes foi uma expressão traumática, traumatizou aquela pessoa. Então sempre é bom esperar o momento certo, esperar os padrões de Deus, para que o casamento ali, irmãos, possa ter tudo para dar certo. Certa vez até o Silvio Santos explicou sobre isso, explicando para a filha dele. A filha dele ali querendo defender, né? Falar, esse negócio é machismo, de relacionamento antes do casamento é machismo e tal. Aí o Silvio Santos explicou, não. Vai que você experimenta antes, aí você gosta, mas não casa com aquela pessoa, e depois você vai se casar com o seu esposo e não foi a mesma coisa. Você já vai ficar ali achando seu esposo, né, ruim e tal. Então, note que tem uma sabedoria, tem algo por trás disso. Não é só porque Deus quis proibir por proibir, não. Tem um sentido para isso também. Outra questão também, irmãos, da questão de se conhecer, o namoro é uma fase de conhecimento. Imagine só, irmãos, o rapaz que namora com a moça sem intenção de casar com essa moça, na verdade ele está namorando com a mulher de outro. Não sei se os irmãos entenderam, mas o rapaz que namora com a moça sem intenção de casar com ela, está namorando a mulher de outro, né? E namorando com a mulher de outro, porque ele não está com a intenção de casar com ela, aí fatalmente ela vai casar com outro. Então o que ele fez? Namorou com a mulher de outro, não é verdade? Então é uma questão de se pensar também, e é como a Neide falou, atrapalha também, né? Atrapalha a vida da pessoa, é um atraso. Então, irmãos, essa questão do casamento, a fase de se conhecer, do namoro e tudo, já tem que ser com esse foco, com esse objetivo de se casar. Confirmando, as pessoas vão se juntar. Eu, como pastor, eu não vou chegar assim a aconselhar. Não, crente começou a namorar, já tem que casar logo. Irmãos, Deus me livre, porque vai que casa com um atribulado aí vai culpar o pastor. É o pastor que mandou. Eu não, irmãos. Eu entendo sim que tem que ter uma fase, né, de conhecimento ali. Mas nessa fase de conhecimento é uma fase de total vigilância. Total vigilância. Porque olha o que acontece. Não existem, irmãos, muitas moças que ficam grávidas prematuramente, precocemente. Até a estrutura do corpo da mulher tem a idade certa, que a mulher tem uma estrutura ali para poder ter um bebê.
Quando tem, né, muito nova, pode dar problemas. Às vezes o bebê até nasce prematuramente. E o corpo da mulher tem a estrutura ali. Às vezes quando não tem essa estrutura, irmãos, já viram umas moças assim, até novas, muito novas, mas que já parece que tem o dobro da idade que tem? Porque muitas vezes tiveram experiências muito novas, antes do tempo. E ele já começou a se acabar, né, irmãos? E às vezes foi uma experiência traumática. E quando é algo traumático, isso também reflete no corpo da pessoa. A pessoa muitas vezes engorda, ou às vezes emagrece demais, reflete no corpo também. Então note que tudo que Deus faz com a sabedoria divina. Tudo tem o seu momento certo. Então essa experiência também é uma experiência, irmãos, que pode fazer com que o amor cresça cada vez mais entre os namorados, né? Depois que vão se casar, depois que eles se casam. Porque tem esse tempo de conhecimento, esse tempo de respeito, esse tempo aí de temor a Deus e de respeito um ao outro. E quando se casar, eles vão se amar cada vez mais, porque souberam se respeitar. Não é verdade? Agora, se virar aquela bagunça, irmão, se virar coisa mundana aí, quando vê que não... Conhecer a família também, né? E assim, uma coisa também que eu percebi que é importante é que a gente não pode já tirar a conclusão na primeira vista. Não gostei de não sei, não gostei. Não, irmãos, às vezes só o convívio. É o convívio que vai fazer a gente, né? Conhecer. Porque se a gente só olhar pra pessoa assim, não fui com a cara de não sei quem. Mas às vezes a gente não vai com a cara mesmo, não. Mas com o tempo que vai convivendo, falar, não, eu tinha uma impressão errada da pessoa. Então é importante, igual a Neide falou, o conhecimento é importante mesmo. Agora, irmãos, vamos ler aqui algumas referências sobre essa questão, que nós estamos falando aqui da fornicação, mas também de todo tipo de imoralidade, né, sexual. Eu quero ler aqui 1 Coríntios 6, versículo 17 ao 20. Coloca aí, Pedro. 1 Coríntios 6, versículo 17 ao 20. Diz assim, mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Aqui está falando, para não se juntar com prostituta, com prostituição, essas coisas. Porque quem se ajunta com o Senhor já se torna o mesmo Espírito com o Senhor. Aí diz assim, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Deus, ele criou o nosso corpo para ser sagrado. Então todo pecado é fora do corpo. Mas de imoralidade sexual é contra o próprio corpo, irmãos. E é o templo do Espírito Santo. Então é algo muito sério para Deus. Pode passar, Pedro. Versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. É aqui que eu queria chegar. Eu não falei aqui no começo, irmãos, que as feministas, elas têm um lema que diz assim, meu corpo, minhas regras. Elas dizem isso. Meu corpo, minhas regras. Então eu faço do meu corpo o que eu quiser. A Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que o nosso corpo nem é nosso. Olha só. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Então nosso corpo é de quem, irmãos? Do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Nossa vida pertence a Deus, consequentemente, até o nosso corpo pertence a Deus. Aí o versículo 20, pode passar, Pedro? Versículo 20 vai dizer, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então esse ditado é certo? Meu corpo, minhas regras? Quando alguém falar isso, fala, pois a Bíblia que eu conheço fala que até o nosso corpo pertence a Deus, irmãos. Então o que eu falei, né? A distorção deste mundo que traz os ensinamentos errados. Eu quero ler também 1 Coríntios 3, versículo 16 ao 17. Agora olha só, quem não respeita essa regra, irmãos, tem consequências. 1 Coríntios 3, 16 ao 17, diz assim, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Pode passar, Pedro. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Olha, irmão, se alguém destruir o templo de quem? De Deus. Mais uma vez confirmando que é de Deus. Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, se alguém desobedecer essa regra e não tiver o arrependimento, irmãos, não tiver um novo nascimento, vai acabar sendo destruído também. O próprio Deus exerce o quê?
juízo sobre a vida daquela pessoa. Destruir o templo de Deus, consequentemente também vai ser destruído. Porque tudo que nós plantamos vai ser aquilo que nós colhemos também. Então note que é algo muito sério, né? Agora olha só o que diz aqui em Gálatas 5, versículo 19. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Aqui está falando das obras da carne. Obras da carne tem várias coisas. Feitiçaria, glutonaria, ira, dissensões, contendas. Mas olha só como é que começa as obras da carne. Ó. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza e lascívia. Adultério todos nós sabemos o que é. Prostituição todos nós sabemos também. Impureza todos nós sabemos. Agora lascívia. Os irmãos sabem o que é lascívia? Que às vezes essa palavra dá uma confundida, né? Lascívia, irmãos, além de ser desejos desenfreados, lascívia é relacionada também à sensualidade. Então a sensualidade é considerada lascívia. E é importante ensinar isso porque tem muitos aí que ensinam que falam, Deus olha para o coração. Deus, eu posso andar do jeito que eu quiser, posso vestir a roupa que eu quiser, da maneira que eu quiser, que Deus olha é para o coração. Não, irmãos, lascívia é considerado também um pecado. Deus falou assim, ai daqueles que fizeram um dos meus pequeninos cair. Então, irmãos, a pessoa peca, mas muitas vezes a pessoa pode também provocar o pecado em outras, e isso também é condenado por Deus. Então, olha só coisa interessante, irmãos. As obras da carne começam ali falando de coisas relacionadas ao quê? A sexualidade, ó. Adultério, prostituição, impureza e lascívia. São coisas relacionadas à sexualidade. Então, são obras da carne, são coisas pecaminosas. E lá no versículo 21... a palavra vai dizer assim, ó, Gálatas 5, no versículo 21, vai dizer o seguinte, ó, não herdarão o reino dos céus quem cometem tais coisas. Então não adianta, Deus só olha para o coração, não. Não herdarão o reino dos céus quem comete essas coisas aí, irmãos. A palavra de Deus que ensina, né? Então vamos lá para o subtópico 2. Subtópico 2. Adultério não é crime, mas é pecado. Nós falamos aqui no começo, pastor Evaldo não estava aqui ainda, nem a missionária Rita. No começo, o adultério era até considerado crime. Lá nos começos, nos primórdios. Hoje em dia, além de não ser considerado crime, está começando a ser considerado normal. Até mesmo líderes religiosos, irmãos, casa 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, muitas vezes, né, no segundo casamento. E muitas das vezes foi até envolvendo casos do quê? De adultérios também. Bola pra frente, vamos casar de novo, tudo certo, Deus perdoa. E aí 2, 3, 4, 5 vezes, irmãos, dando mau exemplo para a igreja, aí a igreja vai começar a achar que é assim mesmo. Não é assim mesmo, Deus perdoa mesmo, tá tudo certo. Não tá tudo certo, irmãos, tá tudo distorcido e precisamos voltar para a palavra, não é verdade? A Bíblia fala assim de um caso que até o divórcio ele é tolerado, não é vontade de Deus, mas é até tolerado para que não aconteça coisas piores, mas não é essa banalização toda que nós estamos vendo aí, não. Líderes espirituais no seu 5º casamento e dizendo que está tudo certo. E tem muitos que estão até escondendo ainda. Teve casos ali de adultério e tudo, e no lugar de confessar, se arrepender, chegar para a igreja e falar, realmente eu errei, lá no passado eu errei, eu fiz isso. Muitos ficam escondendo o pecado. Não é mentira, não é verdade, o que falaram aí não é mentira, estão me perseguindo. Só que a Bíblia fala, aqueles que encobrem suas transgressões nunca prosperará. Mas quem confessa e deixa, alcançarão misericórdia, irmãos. Então é algo muito sério, né? Então vamos lá. Adultério não é crime, mas é pecado. O adultério já foi considerado crime pela legislação brasileira até a revogação da lei que o regulamentava. Hoje não é considerado mais um crime. Contudo, à luz da Bíblia, não deixou de ser um pecado. A Bíblia Sagrada reprova veementemente a prática do adultério. Quando o rei Davi adulterou com Batseba, o profeta Natã, amando de Deus, condenou de forma dura seu ato pecaminoso. Na literatura sapiencial, especialmente os provérbios, sobejam ou sobram, as advertências contra essa prática. Jesus e seus apóstolos condenaram o adultério. Então, só para a gente trazer aqui uma referência, o Pedro vai colocar aí Provérbios, capítulo 5, versículo 15 ao 17. Olha só que interessante, irmãos. Beba da água da tua fonte e das correntes do teu poço. Isso aqui é uma analogia, né? Beba da água da tua fonte. Então, deleite-se ali com a sua esposa, com o seu esposo, não vai procurar no poço do vizinho, né? Versículo 16, coloca aí, Pedro. Derramar-se-iam as tuas fontes por fora e pelas ruas os ribeiros de águas? A Bíblia ensina também, irmãos, que o casamento é um jardim fechado. A Bíblia ensina em Eclesiastes, creio que é em Eclesiastes ou em Provérbios, não lembro.
em Cantares Salomão, perdão. Cantares Salomão, a Bíblia ensina que o casamento é um jardim fechado, irmãos. Não é nada aberto assim ao público, não. É um jardim fechado. Versículo 17, Pedro. Sejam para ti só e não para os estranhos contigo. Ele está falando da mulher, né? Então, seja para ti só e não para os estranhos contigo. Banalizaram tanto, irmãos, que às vezes tem até triângulo amoroso e dizem que é normal. A banalização. Então a Bíblia claramente condena essas práticas. Agora vamos para o subtópico 3, já falamos aqui da fornicação, falamos do adultério, agora nós vamos falar da homossexualidade. Subtópico 3, homossexualidade, uma contradição da ordem natural. Os cristãos que têm na Bíblia sua única regra de fé, compreendem a homossexualidade como um comportamento adquirido, não como um determinismo biológico. Não há nenhum dado científico confiável que diga que a homossexualidade seja genética. Em outras palavras, não há como dizer que alguém nasce homossexual. A homossexualidade é um comportamento adquirido e vários fatores fazem parte desse processo. Por exemplo, o caso dos gêmeos idênticos comprova isso. A realidade tem mostrado, e as pesquisas confirmam, que há gêmeos em que um é homossexual e outro não. Se a homossexualidade fosse genética, isso jamais aconteceria. Em outras palavras, os gêmeos seriam homossexuais, pois possuem a mesma constituição genética. Assim, os cristãos conservadores, que amam a palavra de Deus e o corpo de Cristo, entendem que a reprovação da prática homossexual se dá por conta de esta ser contrária à ordem natural da criação, conforme registrada na Bíblia, e não fruto de preconceito. Então, muitas vezes, podem até acusar a igreja, os cristãos, de serem preconceituosos. Mas, na verdade, o cristão não é, pelo menos não deve ser, irmãos? Não deve ser preconceituoso. O que o cristão ensina, irmãos, é o que a Bíblia ensina também. Então, aqui aborda um tema interessante, porque antes eu tinha essa dúvida também. Porque muitos homossexuais, eles dizem que já nasceram assim, que já nasceram homossexual. Só que quando estudos são feitos, os estudos ali comprovam, irmãos, que não é que eles nasceram assim. Isso é uma inclinação da carne, como qualquer outro pecado. Não é verdade? Nós somos inclinados ao pecado, irmãos. Quando nós somos ali criança e tudo, nós não temos ali aquela ciência, aquela consciência ainda, irmãos. Nós não sabemos de nada, mas quando nós vamos crescendo, aí nós começamos a ser inclinados a fazer as coisas erradas, inclinados para o pecado. Então nós entendemos que a homossexualidade também é uma inclinação da carne. Igual muitas vezes nós não somos inclinados a mentir, muitas vezes nós não somos inclinados a enganar, muitas vezes não somos inclinados a fazermos coisas erradas. É a inclinação pecaminosa do homem, é a inclinação da carne. Não significa que a pessoa nasceu homossexual. A inclinação que vai aos poucos, às vezes por causa de um trauma, ou às vezes por causa de um ambiente, ou às vezes até por causa mesmo de outras coisas ali que interferem, no psicológico da pessoa. Aí a pessoa vai ali optando por isso. É uma opção, como qualquer outra. Quando nós optamos por mentir, optamos por enganar, é uma escolha nossa, é uma opção nossa. Quando nós optamos por abandonar essas coisas também e pedimos a ajuda de Deus, Deus ele nos capacita a abandonar. Como eu já dou vários exemplos aqui como eu já tive vários problemas de bebidas, de drogas, eu optava por fazer isso na minha vida. A partir do momento que eu optei que eu não queria mais isso para mim, pedi ajuda para Deus, recebi Jesus como meu único e suficiente Salvador, Ele me capacitou para abandonar tudo isso. A mesma coisa é a homossexualidade, irmãos. Oi. Isso. Opção. É a opção, o ambiente, Se você ficar num ambiente onde as pessoas só ficam mentindo, enganando, o ambiente também você vai ser mentiroso. Oi.
Aí, então, várias histórias, né? Curiosas. Então, meus irmãos, aí o que a lição disse aqui, ó. A lição disse, se a pessoa nascesse realmente homossexual, olha só o que acontece. Existem gêmeos idênticos. Os gêmeos idênticos, foi isso aí também que clareou minha mente, que eu também tinha essa dúvida. Será que a pessoa nasce homossexual mesmo? Eu tinha essa dúvida. Agora, gêmeos idênticos, irmãos. Gêmeos idênticos, eles têm as mesmas informações genéticas. Gêmeos idênticos têm as mesmas informações genéticas. Cor do cabelo, cor do olho, informações genéticas. E às vezes acontece de um gêmeo se tornar homossexual e o outro não. Então note que se torna, né? Não nasce assim, porque senão os dois nasceriam homossexuais. Então isso aí, irmãos, não é só coisa religiosa, é ciência, né? Porque às vezes a pessoa não dá crédito à Bíblia, só dá crédito à ciência. Então cientificamente também já é comprovado que não nasce, mas se torna. Agora olha só que interessante, agora vamos para a palavra de Deus. Antes aqui, irmão, de eu ler um texto, eu quero só falar os propósitos do sexo. Propósito do sexo, procriação, ter filhos. Agora eu pergunto, homem com homem vai procriar? Tem como homem com procriar? Rapaz, irmãos, quando eu falo que as coisas, Deus vai confirmando as coisas, né? Hoje eu vi até uma imagem, a imagem é interessante. Era uma mulher que quis se tornar homem, aí se tornou homem. Aí a outra era um homem que se tornou mulher. E o homem que se tornou mulher engravidou a mulher que se tornou homem. Não é confuso? É confuso, irmãos. Aí eu na hora fiquei assim, entendendo como é que foi isso? Aí fiquei ali olhando um tempão. Apareceu no meu celular hoje. Eu falei, rapaz, vou tratar desse tema. Deus vai confirmando várias coisas, né? Então não é confuso, não causa uma confusão? E o nosso Deus não é Deus de confusão, irmãos. Não é Deus de confusão. Então note que não é o uso natural do corpo humano, não é o uso natural das coisas. Então o sexo ele foi criado para procriação, homem com homem, mulher com mulher não procria. O sexo ele foi criado também para satisfação mútua, mas a Bíblia ensina, o homem se ajuntará com a sua mulher. Não é que o homem vai se ajuntar com o outro homem. E também o sexo ele serve para unidade. Unidade são pessoas diferentes, né? O homem se ajunta com a sua mulher e os dois se tornam uma só carne, unidade. Pessoas diferentes se tornam uma, não pessoas iguais, não pessoas do mesmo sexo. Então deu para entender o princípio de Deus? É interessante, né? Agora vamos aqui para a Bíblia, ó. Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27. Nós lemos aqui na leitura bíblica em classe, mas vamos ler de novo. Romanos 1, 26 e 27. Diz assim, ó: por isso Deus os abandonou às paixões infames. Deus ele chama isso de paixões infames. Porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. O uso natural do corpo, irmãos, na área da sexualidade, né? O uso natural é o homem e a mulher, não o contrário disso. Versículo 27. 27, Pedro. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa, e ali está muito claro, eu não consigo ler não, a recompensa que convinha ao seu erro. Pedro, depois você muda esse fundo aí que não está dando para ler não. Que convinha ao seu erro. Então, olha, irmãos, aqui está falando disso, de mudar o uso natural do corpo. Então a Bíblia condena claramente, irmãos. Eu acho incrível quando tem debates ali das pessoas querendo distorcer o que a Bíblia ensina claramente. A Bíblia ensina claramente e às vezes as pessoas querem distorcer. Agora, irmãos, aí a gente pode se perguntar, mas pastor, e aí? Tem solução para isso? Irmãos, o que não tem solução para Jesus? Não é verdade? Da mesma maneira que quando eu tinha problema com bebidas, com drogas, com o mundo, eu abandonei, da mesma maneira qualquer pecado que existe pode ser abandonado também quando nós pedimos ajuda para Deus, entregamos nossa vida para Ele e nos arrependemos, irmãos. Deus nos ajuda. Olha só o que diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 a 11. Ó. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 a 11. Diz assim, ó: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. Pode passar, Pedro. Nem os ladrões,
nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Que está falando das pessoas que não herdarão o reino de Deus. Agora, olha só o versículo 11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então está falando, ó, idólatras, ladrões, avarentos, porque igual eu falei, nós estamos falando aqui de todo tipo de pecado. Idólatras, ladrões, avarentos, mentirosos. Irmãos, aí a Bíblia está dizendo assim, ó, vocês estavam sendo isso, mas agora vocês foram lavados, santificados, haveis sido justificados. Então até mesmo os efeminados que falou ali, irmãos, eles eram efeminados, né? Mas acabaram sendo, quando entregaram sua vida para Jesus, santificados, justificados, abandonaram o pecado. Então essa coisa, não, nasci assim, vou morrer assim, é invenção, é o crente Gabriela. Porque na verdade, irmãos, tudo tem, né, solução para o nosso Deus. Eu vou ler aqui na minha revista, olha só uma observação interessante aqui na minha revista. Ó. Vou ler aqui. Ó. Tim Wilkins viveu por muitos anos como homossexual, mas agora está casado com uma mulher e tem filhos. Se Deus criou algumas pessoas gays, diz ele, então Deus está fazendo um jogo cruel com elas. Ele projetou as mentes e emoções para a atração pelo mesmo sexo, mas criou sua fisiologia em oposição direta a essa atração. Não podemos ser pessoas completas quando as nossas emoções estão em guerra com a nossa fisiologia. O ideal é a integração, a harmonia entre as nossas identidades sexuais e psicológicas. É como se fosse assim, ó. Como é que Deus me criou? Por exemplo, eu homem, né? Eu homem. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor. Como é que Deus me criou homem? Me criou eu tendo desejo por outro homem, sendo que meu corpo não permite. É contraditório, irmãos. Meu corpo não permite. Deus ia me criar essa confusão toda. Eu ia ser uma pessoa confusa. Como é que eu tenho atração se meu corpo não foi feito para isso? Então, se essa história de que a pessoa já nasce assim, Deus já criou a pessoa assim, irmãos, isso é mentira. Porque Deus não é Deus de confusão e Deus não é o Deus cruel. Ah, você é homem, mas vai ter desejo por homem. Não. Deus ele não faz isso porque Deus não é o Deus cruel. Porque nós sabemos que essas pessoas, irmãos, elas enfrentam muitos problemas, muitas lutas, muitas dores. Essas pessoas elas não precisam de julgamento. Essas pessoas elas precisam de ajuda, de oração, de ensino, né? Porque às vezes a pessoa vai para a intolerância ali, porque é engraçado um pecador julgar outro. A pessoa fala, você tem esse pecado aí, ué, mas só porque um pecado é diferente do outro, eu vou me achar melhor do que a pessoa? Não tem como, né, irmãos? Pecado, como a Neide falou, pecado é pecado e todos nós somos pecadores e precisamos ajudar uns aos outros, nunca discriminar e nunca rejeitar. A igreja nunca pode rejeitar a pessoa, porque a igreja é um hospital para doente. Já pensou um pronto-socorro falando, não, você está doente, eu não quero te atender, não. Não existe isso, né? É justamente porque a pessoa está doente que o pronto-socorro recebe aquela pessoa para que tenha cura. Agora, uma coisa é importante dizer, como nós sempre falamos, Deus ele é amor, mas Deus ele amou o mundo, não os pecados do mundo. Deus, quando chegou para a mulher adúltera, ele falou assim, ó, mulher, se ninguém te condena, eu também não te condeno. Aí é a graça, né? Agora vá e não peques mais. Ou seja, ele falou, eu te perdoo, eu te amo, mas abandone esse pecado. Então não existe esse negócio, Deus é amor, eu posso continuar do jeito que eu sou. Não. Deus é amor, ele nos dá a oportunidade, ele nos ajuda, mas ele não concorda com as nossas práticas erradas. Deus amou o mundo, ou seja, as pessoas, não os pecados do mundo. Então isso é muito importante também dizer. Vamos lá para o tópico 3, para nós estarmos encerrando. O tópico 3 vai ser mais rápido, porque nós já tocamos em todos os pontos principais dessa lição. Tópico 3, o padrão bíblico para uma sexualidade sadia. Subtópico 1, o sexo atende uma necessidade da criação. Uma das principais razões da prática sexual está associada à procriação. Deus disse para o primeiro casal se multiplicar e encher a terra. Sem a procriação, não haveria a perpetuação da espécie humana. O sexo, portanto, atende a uma necessidade premente da criação. Então, duas observaçõezinhas assim, né? A procriação, irmãos, graças a Deus que Deus criou o homem e a mulher, por isso que a terra é povoada. Se Deus tivesse criado homem com homem, não povoava nada. Outra coisa também, irmãos, como nós tocamos na questão do aborto,
Graças a Deus a Bíblia ensina que o aborto é uma prática condenada. Porque, irmão, se houvesse o aborto, muitos de nós não estaríamos nem aqui para aprender e também não existiria mais a raça humana, né? Todos ali iriam se autodestruir. Se tudo isso fosse legalizado, ia chegar um momento que, como eu falei, a metade dos abortos são de fetos femininos. E aí, se acabasse com as mulheres tudo? Então, né, irmão, são coisas em que Deus ele fez para... Meu Deus... São coisas assim que Deus fez para a perpetuação da humanidade, né? Para a humanidade realmente multiplicar e encher a terra. Subtópico 2, o sexo como complementação e satisfação. Além da procriação, o sexo deve atender à necessidade de complementação e satisfação. A Bíblia não condena a prática sexual quando ela é experienciada dentro dos limites que o Criador estipulou, o casamento. A maneira que o Criador deixou para guardar o casal contra suas mais diferentes formas de impureza, como a fornicação, o adultério e a homossexualidade, foi o sexo praticado dentro da esfera do casamento monogâmico, homem com mulher, né? Mulher com homem, só o homem e a sua mulher e o homem, e heterossexual, o homem e a mulher e o homem. Contudo, convém dizer que o sexo no casamento não deve ser visto como um fardo, mas como um espaço no qual um se complementa no outro. Então é a complementação, é aquilo que Deus falou. Se unirá o homem à sua mulher e os dois formarão uma só carne. Já notou, irmãos, que é tão perfeita a anatomia do homem com a mulher, que quando os dois se juntam num relacionamento íntimo, os dois se tornam uma só carne? Eles sentem, irmãos, uma sensação que acho que não existe sensação igual, né? Se complementam. Ali naquele momento os dois se tornam um. É assim, descrever, né? Não tem como. É verdade. É bem lembrado, né, irmãos? A intimidade com Deus é indescritível e a intimidade, né, com seu cônjuge também é uma experiência indescritível, né? Porque Deus criou um para o outro. Isso é uma bênção do Senhor nas nossas vidas. Então, só terminando aqui, aí, ó. Não fui ler tudo, agora me perdi. Vou começar aqui do meio de novo. A maneira que o Criador deixou para guardar o casal contra suas mais diferentes formas de impureza, como a fornicação, a adultério e a homossexualidade, foi o sexo praticado dentro da esfera do casamento monogâmico e heterossexual. Contudo, convém dizer que o sexo no casamento não deve ser visto como um fardo, mas como um espaço no qual um se complementa no outro. Também não deve ser visto apenas como um dever ou obrigação a ser praticado de forma mecânica e sem amor. Importante, né? Deve ser feito com amor, de forma que o casal se sinta satisfeito e realizado. Então, só para resumir, irmãos, da mesma maneira que o sexo antes do casamento é pecado, o casamento sem o sexo também se torna pecado, né? Deus ele não ensina nem o sexo antes do casamento, mas Deus ensina também que depois do casamento não pode ficar sem ter as relações íntimas, porque isso também se torna caso também de separações, de divórcio e até mesmo de adultério, né? O homem, mas como falou, tudo com amor, tudo ali com santidade também, com respeito mútuo, né? Porque a Bíblia fala que o nosso leito, o leito tem que ser sem mácula, ou seja, sem mancha, que seja sagrado o leito sem mácula e sem mancha. Então, subtópico 3, para terminar, o pastoreio cristão e a prática homossexual. Aí uma pergunta, irmãos, o pastor ele tem que sair ali discriminando, expulsando, excluindo a pessoa homossexual? Com certeza não, né? Aqui diz, o pastoreio cristão e a prática homossexual. Mesmo reprovando o comportamento homossexual, por ser incompatível com os valores cristãos, a igreja não deve de forma alguma deixar de enxergar a pessoa do homossexual como alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus. E que, portanto, também por ele é amado. Então, assim como Deus ama, nós devemos amar também, irmãos. Mesmo que tenha sido
desbotada pelo pecado, contudo nenhum homem ou mulher deixou de ser a imagem de Deus e como tal devem ser vistos e respeitados como pessoas. A igreja, portanto, não deve rejeitar o homossexual, como não deve rejeitar as demais pessoas que agem de forma contrária aos valores cristãos. Todavia, por acreditar que a homossexualidade deve ser vista como comportamento adquirido e que como prática se afasta daquilo que preceitua a Bíblia sobre a correta expressão da sexualidade, ensina e ordena o abandono e a abstinência da prática por parte daqueles que se converterem à fé cristã. A igreja crê e defende que qualquer forma de expressão sexual fora do casamento ou praticada por pessoas do mesmo sexo é mostrada nas Escrituras como pecaminosa. Por outro lado, acredita que o Evangelho é poderoso para transformar todo o que crê em Jesus como Salvador, e isso inclui os homossexuais. Então, resumindo, irmãos, a igreja ela deve aceitar a pessoa, mas ela não deve aceitar a prática da pessoa. A prática é condenada, a prática é ensinada, né, a maneira correta de se agir, e também é exortada. A Bíblia fala para a gente se exortar. Se seu irmão pecar, chama ele no particular. Continuar pecando, chama 2 ou 3 como testemunha. Se continuar pecando, chama a igreja. Se ele não quiser se converter de maneira nenhuma, considere como gentio e publicano, é porque não quer conserto. Então nós, assim como Deus, nós aceitamos as pessoas, mas não as práticas erradas. Porque as práticas erradas nós não devemos aceitar nem nas nossas próprias vidas, não é verdade? Nem nas nossas vidas nós devemos aceitar. E assim nós devemos, como a Bíblia ensina, exortar uns aos outros mutuamente também. É assim que Deus ensina, né? O correto evangelho, porque senão vai se tornar esse evangelho aí da porta larga, né? Que pode tudo. Não, pode ficar assim. Venha como estás e continua como estás e no final vai dar tudo certo. Não dá tudo certo, né, irmão? Se a gente não se converter realmente, aí nós não vamos ter a salvação das nossas almas. Conclusão. Nesta lição, aprendemos sobre 3 dos principais desvios do modelo de sexualidade bíblica: a fornicação, o adultério e a homossexualidade. Essas 3 práticas pecaminosas têm ganhado cada vez mais espaço na sociedade nas últimas décadas. Muitos crentes têm negligenciado o ensino bíblico e também se rendido a essas sutilezas pecaminosas. Qualquer prática sexual fora do modelo bíblico traz consequências morais e espirituais. Deus quer que vivamos o sexo no padrão por ele estabelecido, o que de fato vai nos fazer realizados e planificados, irmãos. Então é para o nosso próprio bem, né? Se a gente não seguir este modelo, irmãos, vamos trazer consequências danosas e muitas vezes irreversíveis para as nossas vidas.